A irrigação é a prática agrícola de maior consumo de água na cafeicultura, seguida do processamento úmido ou despolpamento. Sendo assim, o uso correto da irrigação no café e dos processos úmidos são fatores importantes para a sustentabilidade. Uso consciente de água na irrigação. O objetivo tem de ser o de controlar a disponibilidade de água e satisfazer as necessidades hídricas das plantas com o menor impacto ao meio ambiente. E o agricultor tem que saber o momento e a quantidade de água que a plantação precisa para aplicar a irrigação e obter o melhor aproveitamento desse recurso. Para isso, é preciso ter critérios técnicos e levar em conta as condições atmosféricas, as condições de água no solo e as condições de água nas plantas. Sobre o clima, por exemplo, para saber mais sobre as condições climáticas, de forma antecipada, estão cada vez mais disponíveis informações e tecnologias, como forma de serviços especializados e equipamentos de medição simples ou complexos, com preços e funções variadas. Isso faz com que o cafeicultor possa ter seu próprio meteorologista, ou mesmo ter sua própria estação meteorológica com custo acessível, podendo antecipar a informação de quando e até quanto pode chover no seu cafezal, em um período bastante próximo. Mas também é necessário determinar a capacidade de infiltração de água no solo, a fim de calcular a velocidade com que a água infiltra. E, a partir disso, quanto de água precisa ser aplicada para a água estar disponível no solo tempo suficiente para que a estrutura radicular da planta de café possa absorvê-la. Na determinação da velocidade de infiltração básica, os métodos indicam a necessidade de equipamentos, como por exemplo, infiltrômetros e permeâmetros, que fazem parte de sistemas de irrigação comercializados no mercado. Por último, para medir a demanda de água da planta, são exigidas técnicas e metodologias mais complexas para o agricultor, embora algumas observações da dinâmica natural da planta possam ser aplicadas. Por exemplo, observar a situação da folha, principal órgão do cafeeiro, em relação aos seguintes indicadores: crescimento, coloração, temperatura, transpiração, ângulo de posição, entre outras. Como percebem, fazer o correto manejo da irrigação não é tão simples. Exige método e requer uma série de cálculos com um pouco de conhecimento técnico-científico. Mas as tecnologias desenvolvidas nessa área, mesmo as que envolvem elevados níveis de conhecimento, têm sido desenhadas para serem adotadas pelos irrigantes da forma mais simples possível. Outros fatores podem contribuir com o sucesso da irrigação, como por exemplo o uso da fertirrigação, um meio de adubar a lavoura por meio da irrigação, utilizando fertilizantes líquidos ou sólidos diluídos em água, principalmente em sistemas de gotejamento ou microaspersão. Mas enfatizamos que para a correta quantificação da necessidade hídrica, para o dimensionamento agronômico e hidráulico e para uma possível associação entre automação e fertirrigação, é fundamental que o sistema de irrigação tenha um responsável técnico. Eficiência no uso da energia elétrica. A orientação técnica na irrigação é fundamental para que outro fator de produção possa ser otimizado, e estamos falando da energia elétrica. O consumo de energia em sistemas de irrigação é um dos fatores que mais impactam nos custos da irrigação, e deve ser dimensionado de forma o mais precisa e eficaz possível, a fim de evitar o desperdício de energia, e, consequentemente, diminuir os custos de operação dos sistemas irrigados. Por se tratar de um assunto técnico, alguns conceitos e regras precisam ser entendidos. Você já ouviu falar em energia elétrica ativa, energia elétrica reativa, fator de potência, ou modalidade tarifária? Quando um produtor opta por utilizar um sistema de irrigação ou de processamento que consome energia elétrica, precisa agir para evitar os gastos excessivos. Pode adotar, por exemplo, algumas das práticas que falaremos a seguir. Manter seus equipamentos em bom estado e em boas condições de operação, tendo a certeza de que os equipamentos estão sendo usados no máximo de sua eficiência. Cuidar das instalações elétricas, já que cabos, conectores, painéis ou disjuntores em mau estado podem ser responsáveis por um funcionamento inadequado de um equipamento ou sistema, e têm uma tendência maior de apresentarem fuga de corrente. Não renunciar à qualidade, pois materiais e motores elétricos de boa qualidade apresentam vida útil mais longa, e a eficiência tende a ser mais alta. Adotar sistemas de partida do tipo soft start para garantir um consumo mais baixo durante a partida de motores e prevenir picos de demanda de corrente elétrica. Monitorar o seu consumo de energia para identificar aumentos gradativos ou eventuais ao longo do tempo, o que pode indicar um consumo irregular decorrente de um problema no sistema.
Planejar suas operações para não realizar atividades desnecessárias, acionando seus sistemas apenas quando for preciso. Estar atento à energia reativa, pois esse componente pode afetar diretamente a conta de energia ao derrubar o fator de potência da instalação. Utilizar recursos de tecnologia para automatizar o funcionamento dos equipamentos, gerando mais eficiência energética e economia. Negociar uma tarifa de energia mais baixa possível com a distribuidora de energia elétrica da sua região e aderir a tarifas que estejam de acordo com seu consumo. Durante o dia ou noite, energias alternativas. É possível também investir na geração alternativa de energia. Lembra dos cataventos? Antigamente eles eram comuns nas propriedades e estão voltando. Trata-se da energia eólica, onde o vento produz força motriz para alimentar geradores de energia elétrica, ou mesmo o funcionamento de bombas hidráulicas. Outra opção com cada vez mais adeptos é a instalação de conjuntos fotovoltaicos. Trata-se de um conjunto de placas solares feitas a partir de células fotovoltaicas agrupadas em série. As células são feitas de materiais semicondutores que recebem a irradiação solar e a transformam em energia elétrica. A energia gerada pelos painéis solares chega em forma de corrente contínua, e um inversor a converte em corrente alternada, que é o padrão adotado na rede elétrica do Brasil. O inversor também tem o papel de direcionar a energia para a rede de distribuição nos sistemas chamados de on-grid. No sistema on-grid, cada sistema fotovoltaico é conectado com a rede da distribuidora local, tornando possível a transferência para a rede local da energia excedente gerada. Toda a energia que for transferida é restituída em forma de créditos energéticos para compensar na sua conta de luz nos momentos em que for necessário consumir a energia da rede. Ou seja, existem formas de fazer um uso consciente e econômico dos recursos. Cabe então saber como fazer e para isso procure o apoio de especialistas para direcionar as soluções para o seu caso específico. Gostou deste conteúdo? Então inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando o próximo vídeo for publicado. Nele falaremos um pouco mais sobre água, dessa vez no processamento do café, e também sobre técnicas de conservação do solo. Curta e compartilhe para que tenhamos cada vez mais um café sustentável.